Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, vamos falar sobre uma curiosidade. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, se aproxima da Páscoa. Quem sabe você vai assistir esse vídeo e já vai passar um tempinho. Mas fica comigo até o final, porque vamos falar o que significa Páscoa. Muitas vezes a gente comemora coisas na nossa sociedade e acaba deixando de lado o significado. Uma dessas datas também é o Natal, porque acaba que o Papai Noel abafa todo o significado do Natal. E a Páscoa a mesma coisa. E aqui eu não vou defender que a gente não troque chocolate com as crianças, não faça aquela cestinha, né, com chocolates. Mas é importante, eu acredito ser muito importante a gente ter noção do real significado das coisas. E você que está me escutando, mesmo que ache isso uma bobagem, que não acredite nisso, mas vale a pena a gente pensar sobre as coisas, né? Pensar as datas comemorativas, o real significado que elas têm. E olha só que legal, a palavra Páscoa, ela deriva de um termo em latim que significa a passagem. O termo em latim é pascha e significa passagem. E essa palavra em latim, ela se origina também de um termo em hebraico que é pesar, que é passagem. Passagem do quê? Olha só que interessante. Páscoa significa passagem. Sim, já no Antigo Testamento, você que não está familiarizado com a Bíblia ela tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, eles também comemoravam a Páscoa justamente por essa passagem, porque o povo israelita, eles foram libertos da escravidão do Egito a Bíblia relata, né, para os que creem que foi um grande milagre aí de libertação do povo do Egito, dessa escravidão que o povo de Israel tinha lá no Egito. E depois disso, depois dessa libertação, eles passaram a comemorar esse evento, né, essa liberdade, eles passaram a comemorar a Páscoa. E Jesus, quando veio para esse mundo, quando foi crucificado, ele foi crucificado, olha só que interessante, justamente nesse período. Então eu até anotei aqui, embora não haja consenso sobre a data exata da crucificação, os estudiosos concordam que ela ocorreu numa sexta-feira ou próxima da Páscoa judaica, durante o governo de Pôncio Pilatos. Então, os estudiosos, eles concordam com isso, né? Mesmo que a gente não tenha a data exata, da crucificação de Jesus, mas os estudiosos entram num acordo, né, que ocorreu próximo à Páscoa, na sexta-feira, uma sexta-feira próxima à Páscoa. Então, acabou que a Páscoa, além de ser uma comemoração aí judaica, né, relembrando essa libertação que o povo teve da escravidão do Egito, também coincidiu justamente esse período com a nossa libertação para os que creem, né? Porque Jesus veio libertar a nossa vida do pecado, da escravidão do pecado, do jugo do pecado, trouxe a salvação para as nossas vidas, né? E quando a gente para pensar nisso, a gente pensa assim, se a gente não pensa com bastante profundidade sobre isso, é uma frase qualquer. Mas se a gente entender que assim, o salário do pecado é a morte, né? Quem peca deve morrer. Por nós mesmos não tínhamos mérito nenhum para conseguir uma salvação, né? Todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, né? Então precisava ter alguém puro, sem pecado, que se entregasse pela nossa vida. E esse foi Jesus, que se entregou por nós, pelas nossas vidas, morreu pelos nossos pecados. Aí você pode pensar assim, poxa, mas eu não tenho pecado, eu não pedi nada para ninguém, né? Pode pensar assim, eu não acredito nisso, isso é bobagem. Mas dá um voto de confiança para essa história, para isso que se comemora até hoje, que é a Páscoa.
Você pode pensar assim, nós temos uma influência aí da cultura judaico-cristã, que muitos lugares, né, muitos países, muitas culturas estão tentando desconsiderar isso, né? Estão tentando anular essa cultura judaico-cristã. Mas toda a nossa sociedade, ela é baseada também nessa cultura judaico-cristã, nessa influência dessa cultura. Então, que a gente possa pensar, né, refletir sobre isso, que não seja só uma data de comemorar dando chocolate para as crianças, né? Apesar de que isso é muito legal, muito bom para as crianças. Mas se você tem filhos, explique o real significado da Páscoa, o que é a Páscoa. Como a gente falou, já é algo tão antigo, né? E olha que coincidiu praticamente o mesmo período ali, né? Que os judeus comemoravam ali a libertação deles da escravidão do Egito. Jesus morreu por nós. Olha que coincidência, né? Que divina coincidência. E nós também comemoramos a Páscoa como uma libertação, porque Jesus veio nos libertar, nos dar uma nova esperança de vida. Ensine isso para os seus filhos. Apesar da gente presentear as crianças com ovinho, né? Ovo de Páscoa, com chocolate, mas que não seja só isso. Procure evidenciar muito mais na sua família o real significado da Páscoa, porque a sociedade, a cultura, ela tá abafando o real significado das coisas, né? Então a gente precisa repensar os valores da nossa família, repensar o que a gente quer passar para os nossos filhos, não fazer as coisas assim só por fazer, porque todo mundo faz, mas questionar o real significado de cada coisa, o real significado de cada data, né? Se você é uma pessoa que já está buscando a Deus, já se interessa por isso, né? Mas procure ter um entendimento do real significado dessa data, o peso dessa data, o peso maravilhoso, né? O peso do significado que é, né? Da relevância que tem essa data para as nossas vidas. É uma libertação que Jesus veio trazer para nós, morrendo na cruz por nós. Quando a gente fala no plural nós, parece que não tem muito impacto, mas se a gente parar para pensar, pensa você na sua vida, seus defeitos, as suas limitações, tudo isso, Jesus morreu por nós, por ti, por mim, né? Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, ele entregou a vida dele por ti, por mim, numa cruz, né? A gente não conseguiria às vezes nem fazer isso por uma pessoa justa que a gente ame, né? Mas Jesus morreu por injustos, morreu por nós pecadores. Que a gente possa pensar nisso, pensar no real significado dessa data. Uma feliz Páscoa para você e para sua família. Abraço e até o próximo vídeo.